Algumas lições do livro Pai Rico e Pai Pobre merecem destaque especial. Por exemplo, a lição 3 do livro, Cuide do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna de ativos enquanto todos os outros focam nas suas demonstrações financeiras. Talvez essa seja a lição mais importante em termos práticos do livro Pai Rico e Pai Pobre. O que ele está falando é o seguinte: eu acho que o mérito desse livro, do Pai Rico e Pai Pobre, é que ele simplifica pra caramba as coisas, como realmente já estão. As coisas já estão mastigadas, como se fossem para uma criança, literalmente. E em termos financeiros, muitas pessoas são quase semelhantes a criança, porque nunca tiveram uma instrução sobre isso. Então o que ele fala é que basicamente ele divide, faz dois desenhos onde ele bota lá uma parte de demonstração financeira e uma outra de ativos e de passivos. Ele até mostra como é que funciona a vida das pessoas, do pobre, da classe média e dos ricos. Ele fala o seguinte: o pobre tem uma renda que vem do trabalho dele, então entra lá a renda e ele tem as despesas e simplesmente acabou. E às vezes as despesas são até superiores ao que ele tem de renda. Aí na parte do patrimônio é zero ativos e ainda começa a ter passivos, como dívida. Aí ele fala da classe média, ele fala que a classe média tem lá a sua renda que é maior do que as despesas. Então, geralmente o que a classe média faz? Aquele dinheiro que sobra, ao invés de investir, eles consomem, eles querem o carro. Aí, se eles compram o carro, eles querem o carro mais caro. Há trechos do livro onde ele relata os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho da vida toda feita para outras pessoas. Então, compara o carro para impressionar o amiguinho. E além disso, ele também fala o seguinte, que é cuidar do seu negócio, que aqui não significa você abrir um negócio. O que ele fala é a sua profissão, que a sua profissão não é o seu negócio. O seu negócio tem que ser acumular ativos. Esse deveria ser o negócio de toda pessoa. Como eu disse anteriormente, ele fala que a classe média, quando sobra dinheiro, eles compram um passivo, e aí esse passivo vai tirando cada vez mais dinheiro do bolso deles. Então o fluxo de renda deles, eles vão e compram um passivo. Esse passivo aumenta a despesa que pouco a pouco as despesas vão se tornando maiores, evidentemente. E aí o grande problema é que quando a renda baixa, o cara entra em dívida e não consegue acumular patrimônio. O principal insight que eu tive desse livro é entender que o patrimônio pode ser ativo ou passivo. O Primo Rico até postou esses dias lá no canal dele que foi algo relacionado a sobre ter carro e sobre ter casa. É o mesmo item, basicamente. É o mesmo patrimônio. Esses patrimônios estão sob sua jurisdição, digamos assim. Mas você pode usar o carro para trabalhar ou não, ou só para curtir simplesmente. Você pode usar imóvel para alugar ou para você mesmo usar. Então, os ensinamentos que eu tive nessa parte foi entender que o patrimônio, justamente, ele pode ser ativo ou passivo, como eu disse anteriormente. Porque se você pegar a definição contábil, digamos assim, é muito mais complicado. Você tem lá seus ativos intangíveis, tangíveis, aí você tem um negócio que é o passivo, circular, é um monte de definição complicada. Tanto que quando perguntam ao próprio Robert Kiyosaki qual é o jogo dos ricos, ele sempre fala: ricos compram ativos, pobres de classe média compram passivos. Ativos achando que são ativos, ou seja, quando a classe média compra passivos, eles simplesmente consideram que são ativos, quando não é a realidade. O que é um ativo? Então, o Kiyosaki fala: ativo que bota dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Ele falou, é isso, é muito simples. E uma vez ele falou isso para as crianças, e as crianças falaram: nossa, caramba, é só isso? E é justamente esse o ponto. É que as pessoas confundem as coisas. E o rico, o que ele é? Ele nem bota mais fluxo de trabalho, ele bota só... Tem só um monte de ativos, até tem passivos, mas tem um monte de ativos. Então esses ativos geram renda, e com essa renda você paga as despesas. E tem até uma sacada do livro mais complexa, que é o seguinte: às vezes a diferença entre um passivo e um ativo só é uma, é só o seu conhecimento. Porque, por exemplo, quando você pega um imóvel, quando você financia ele,
você paga alguma coisa, você tem um custo. Então a lógica, ele é um passivo, né? Mas dependendo de como você fizer isso, ele é um ativo para você. Porque o que acontece? A conta que eu vejo as pessoas fazendo muito lá fora e o brasileiro não faz é o ROI, que é o Return on Equity. Que de um lado a gente tem um ativo imobiliário, porque a fórmula de um patrimônio é o ROI vezes o lucro. Aliás, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. Patrimônio líquido é ativos menos passivos. Então, se você tem um imóvel, você compra um imóvel de 1 milhão, na verdade, mas você já quitou uma parte e você deve a outra, por exemplo, 800 mil. Então, você tem o patrimônio líquido de 200 mil reais. Então, você pega o lucro líquido aqui em cima, que é o quanto você recebe de aluguel, menos o que você paga de financiamento. Esse valor muitas vezes vai te dar o ROI que você não encontra em nenhum outro investimento, até o momento em que o seu patrimônio líquido começa a ficar muito grande e o seu ROI diminui. Então o que você tem que fazer para manter um ROI alto? Simplesmente abrir um outro financiamento imobiliário, como o Robert Kiyosaki diz. E é por isso que eu estou falando que às vezes a diferença entre um negócio ser ativo ou passivo é só você ver como você está fazendo isso. Mas aí não é também para virar Uber, porque isso não entra nesse caso, porque a ótica é a seguinte: o Kiyosaki ele faz uma lista do que são ativos. Ele coloca ações, imóveis e coloca negócios que não dependam da presença dele. Porque se depender da presença dele, aí é um negócio, é uma profissão. Então, isso de Uber é, por exemplo, você compra os carros, correto? Só que você ainda trabalha, então precisa da sua presença. Mas só que na visão contábil, isso é um ativo, porque é como se você comprasse um ativo para usar na sua empresa. Porém, ele diz até no livro que o carro é um passivo. Mas se você compra carros para botar pessoas para dirigirem para você, aí vira um ativo da sua empresa, na visão do Kiyosaki, isso, claro. Ele fala muito nessa parte de ativos para terem ativos que trabalham 24 horas por você. Porque a sua força de trabalho, por exemplo, você consegue trabalhar 12 horas por dia. Só que isso, realmente, da mesma maneira, não é sustentável para sempre. Só alguns anos. Mas aí, quando você troca a sua grana por pessoas que trabalham por você, você consegue, de fato, fazer sua grana trabalhar 24 horas por dia. Então, você perceba o seguinte: quando você está dormindo, as pessoas estão trabalhando por você. E isso é maravilhoso. Talvez, se eu fosse atualizar o conceito do livro, seria para buscar ativos convexos, digamos. É a única coisa que eu adicionaria, porque é assim. Eu acho que o jogo, o segredo, a convicção, é porque o segredo do dinheiro, para mim, é só um. É você dominar o tempo. E quando você entende que o tempo é a chave, quando você entende que o tempo ele é uma medida, uma métrica até melhor do que o dinheiro, uma vez que por mais que isso tenha mudado ao longo da nossa história várias e várias vezes, a métrica do dinheiro mudou, digamos assim, de se mensurar a riqueza, já foi sódio, já foi sal, já foi sei lá o que. O tempo foi uma métrica que até hoje continua sendo tão escasso como nunca. E a gente tem um limite de 24 horas por dia, então esse é o grande problema. Por isso que eu não acho que a gente tem que buscar só ativos. Tem que buscar ativos que eles possam romper a barreira do tempo, ou seja, que eles possam trabalhar mais de 24 horas por dia pra gente. E a gente só encontra isso em ativos convexos. Então, por exemplo, se eu vou no primeiro encontro, e aí eu vou lá no primeiro encontro, pode acontecer muita coisa com a garota. Pode não acontecer nada, ou você pode conhecer a mulher da sua vida. Então, assim, isso é um momento convexo na sua vida. Então, quando você compra uma ação, isso também é convexo. Você pode ter investimento que vai se multiplicar infinitamente agora, porque isso é uma métrica convidativa, mas não existe preço negativo. Só que tem um porém que você pode multiplicar a sua grana quando esse ativo se valoriza muito. Porque são simplesmente dois vieses, ou da valorização ou da desvalorização. Exatamente assim que eu acho que quanto mais convexo é, dependendo do que você pega, um mercado numa crise muito grande, o mercado em si, ele é convexo. Mas você tem uma crise muito grande, você tem uma assimetria muito mais forte do que você tinha antes.
mas a convexidade ela continua. Então as decisões convexas seriam a única coisa que eu adicionaria nesse novo livro de Kiyosaki. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal e não se esquece de clicar nos nossos links na descrição, onde tem nossos livros recomendados. Até a próxima!